Olá, turma 1301, tudo bom com vocês? Hoje eu vou dar uma aula de revisão, tá? Então, para começar, o que nós vamos revisar hoje? Então, nós vamos revisar aquele conceito de pleiotropia e interação gênica. Então, vamos no quadro comigo? Então, girando aqui, ó. Então, a nossa aula de revisão para a aula de hoje, dia 7 de agosto, hoje sexta-feira, é sobre genética. Então, a genética, ela é a ciência que estuda os caracteres passados de geração a geração, Então, existem vários conceitos em genética. Então, um desses conceitos aqui que a gente viu é o que? É a diferença de pleiotropia e interação gênica. Então, pleiotropia, ela é o que? Ela é diferente da interação gênica, tá? Então, o que é pleiotropia? Pleiotropia é quando você tem um par de gene e esse par de gene expressa vários caracteres ou vários fenótipos. Então, essa daqui é a chamada pleiotropia. Pleiotropia, você tem um par de gene no cromossomo. Então, esse par de gene expressa o quê? Expressa vários caracteres ou vários fenótipos. E a interação gênica, ela é diferente da pleiotropia. Por quê? Porque a interação gênica ocorre aqui, a interação de vários pares de genes. Então, existem vários pares de genes interagindo para expressar apenas o quê? Apenas uma característica. Então, na expressão gênica, você tem que? Você tem a interação de vários pares de genes para a expressão de apenas uma só característica, tá? Essa pia você tem o quê? Você tem um par de genes que expressa vários caracteres. E na interação gênica você tem que vários pares de genes interagindo entre si para expressar apenas uma característica só, tá? Um fenótipo apenas, tá? Aqui no quadro eu coloquei o seguinte desenho, tá? Então, esse desenho aqui é clássico de pleiotropia. Professor, por que esse nome pleio? A palavra pleiotropia, pleio, refere-se a quê? Vários. Então, pleio refere-se a muitos. Pleios, o quê? Vários caracteres, ou vários fenótipos. Então, você tem aqui, você tem um par de genes. Então, aqui você tem um cromossomo e você tem um gene. O gene está localizado nos cromossomos. Então, cada bolinha dessa aqui é um gene. Então, você tem um par de genes. Esse par de genes, expressa o que? Vários tipos de características ou vários fenótipos. Então, aqui no desenho, você vai ver o que? Um par de genes expressando 3 tipos de fenótipo. Fenótipo 1, fenótipo 2 e fenótipo 3. Todos esses 3 fenótipos são expressos o que? Apenas um par desse gene aqui. Então, vou supor aqui o exemplo. Vou supor que o fenótipo 1 ele está num determinado organismo e expressa a cor do pelo desse organismo. O fenótipo 2 expressa o que? A cor dos olhos desse organismo. O fenótipo 3, a altura. Então, você tem um determinado organismo e esse organismo tem uma determinada cor de pelo, uma determinada cor dos olhos e uma determinada altura. Então, todas essas 3 características são manifestadas, o que? São expressas, o que? Através de um par de gene. Então, um par de gene expressa essas 3 características aqui. Isso é pleiotropia. E na vida real, como é que fica? E o exemplo na vida real? O exemplo da vida real é o seguinte, você tem a cebola vermelha. Então, no mercado, você vê lá, você tem 2 tipos de cebola. Você tem a cebola branca e a cebola vermelha. E geralmente a cebola vermelha, ela é mais resistente à ação de ataque de fungo. Por quê? Por que ocorre isso? A cebola branca, ela é mais o quê? Ela é mais sensível, tá? Por quê? Então, isso daqui é uma afirmação. Cebola vermelha é mais resistente ao ataque dos fungos. Realmente, tá? Então, até que a cebola vermelha, ela dura mais, Por quê? Porque isso é caso de pleiotropia. Por quê? Porque você tem aqui a cebola vermelha. Então, você tem um par de genes que condicionam a cor da cebola. Um par de genes aqui que condiciona a cebola. Então, esse um par de genes expressa 2 características diferentes. Cor da cebola e a substância fungicida. Fungicida o quê? É aquela substância que mata o fungo. Então, isso daqui é caso o quê? Caso de pleiotropia. Tá? Por quê? Porque você tem o quê? Um par de genes que expressa 2 fenótipos diferentes. A cor da cebola, que é vermelha, e a substância fungicida. Tá? Em contrapartida, e a questão da interação gênica, como é que fica? A interação gênica é esse daqui, ó. Você tem aqui vários pares de genes interagindo entre si, ele interage e expressa apenas um fenótipo ou uma característica. Exemplo, cor dos olhos. Tá? Vou supor um exemplo aqui, um exemplo hipotético, tá? Então, azão interage com azão bezinho, interage com bezão bezinho, azão bezinho, bezão bezinho, todos esses genes aqui interagem entre si e expressa o quê? Expressa apenas o quê? Apenas um fenótipo só. É a chamada interação gênica. Tudo bem, pessoal? Bom, turma 1301. Então, qual é o exemplo na vida real, tá?
de interação gênica. Então, eu vou citar um exemplo aqui de interação gênica e vou explicar aqui, de uma forma resumida, dois tipos de interação gênica, que é o quê? Que é a epistasia recessiva e a epistasia dominante. Então, a epistasia é um tipo de interação gênica. Então, vamos no quadro comigo? Vamos lá? Beleza. Então, no quadro aqui, a gente vê o seguinte, a gente vê o exemplo real aqui, ó. Então, o exemplo real, eu tenho o quê? Eu tenho interação gênica aqui para a pessoa poder escutar, para vocês poderem me escutar. Vocês herdaram esse gene aqui, ezão. Então você tem que você tem um par de genes, você tem que dois pares de genes interagindo entre si. Para quê? Para expressar a característica de pessoa não surda. Então a pessoa é ouvinte, isto é, a pessoa não é surda, tá? Então existe uma interação entre o par ezão e o par ezinho, tá? Então existe uma interação entre si aqui para gerar o que? Uma pessoa não surda. Ou, por exemplo, quando a pessoa ela é surda, ela não é ouvinte, existe também uma interação de genes aqui, entre o quê? Entre um gene recessivo e um gene dominante, tá? Então existe também uma interação gênica também para a pessoa que tem um gene de surdez, isto é, para aquela pessoa que nasce surda, tá? Então esse aqui é um exemplo na vida real de interação gênica, tá? Então quais são os tipos de interação gênica? Os tipos de interação gênica, você tem o que? A chamada epistasia. Epistasia é um tipo diferente de quê? De interação gênica, aliás, é um tipo de interação gênica. Então, os dois tipos de epistasia que a gente vai ver aqui é o que? É a epistasia dominante e epistasia recessiva, tá? O que é epistasia dominante e o que é epistasia recessiva? Primeiramente, a gente vai ver a dominante. Então, aqui, como está aqui no nosso quadro, epistasia dominante é quando um gene dominante ou um par de genes dominantes inibe a expressão do fenótipo de um outro par de genes, tá? Então, por exemplo, é a epistasia dominante, tá? Que eu vou explicar aqui. Então, você tem um cromossomo. No cromossomo, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar os genes no cromossomo. Então, esse cromossomo, você tem um par de gene. Então, um par de gene pode ser o quê? Um par de gene dominante. Então, aquele par de gene, ele está o quê? Ele está naquele cromossomo, tá? Então, aquele par de gene que está no cromossomo, ele vai inibir a expressão da característica de um outro par de genes em um outro cromossomo. Mas só que esse gene aqui, ele é um dominante. Então, por isso que é epistasia dominante, tá? Tudo bem? Então, voltando aqui o quadro. Qual é o exemplo aqui? Então, você tem, por exemplo, você tem um par de gene aqui. Você tem um gene dominante aqui, ele vai inibir a expressão da característica desses dois pares de genes aqui, bezão. O nome disso aqui é epistasia dominante. Você pode ter, por exemplo, um par de gene dominante ou um gene dominante só, inibindo a expressão de um outro par de genes em um outro cromossomo. Esse par de gene pode ser dominante ou pode ser recessivo. Mas só que para a epistasia dominante é sempre um par de gene dominante ou um gene dominante só, que vai inibir a expressão disso daqui, tá? Exemplo da vida real, abóbora branca, ou pode ser chamada também de moranga. A abóbora branca, ela tem o quê? Essa cor aqui, esse gene aqui, azão, induz o que? A cor amarela. Então a cor da abóbora fica amarela. Mas só que quando esse gene aqui está interagindo com esse par de gene aqui, bezão, não vai ser mais amarela, vai ser o quê? Vai ser branca. Por quê? Porque bezão vai inibir a expressão da característica de azão. Então vai ter o quê? Vai ter fenótipo branco. É o caso da abóbora branca, tá? Então bezão interage com o quê? Com o azão, inibe a expressão da característica de azão. E a abóbora vai ser branca, tá? Repetindo aqui para poder fixar mais. E qual é o outro tipo de epistasia? É a chamada epistasia recessiva. É quando um par de genes recessivo, né, inibe a expressão do caractere de um outro par de genes, do caractere ou do fenótipo de um outro par de genes. É o caso aqui, exemplo hipotético que eu vou colocar no quadro. Você tem um cromossomo aqui e você tem um par de gene aqui, tá? E você tem um outro cromossomo aqui e um par de gene. Então, esse gene aqui é gene recessivo, azinho é gene recessivo. Então, esse par de gene recessivo, azinho, ele vai inibir a expressão da característica de bezão. Então, é epistasia recessiva. Por quê? Porque é um par de gene recessivo que vai inibir a expressão da característica de um outro par de gene. Então, aqui, ó, o par de genes azinho, conforme está ali que vocês estão vendo, inibiu a expressão com uma determinada característica informada por bezão. Então, vamos supor que bezão expressa a característica, sei lá, altura, aí faz com que aquele organismo seja alto. Mas só que azinho induz a característica do organismo ser baixo. Então, o organismo vai ser o quê? Vai ser baixo, porque a expressão da característica de bezão foi inibida por azinho. Essa é a epistasia recessiva.
E o exemplo da vida real. O exemplo da vida real, eu vou citar novamente a questão da surdez, tá? Então, vocês se lembram que eu falei sobre a surdez, né? Então, no quadro, a gente vê o seguinte, esse exemplo aqui da surdez, você vê o quê? Ezinho, ezinho, ezão, ezão. Aqui a pessoa vai ser surda, surda de nascença. Então, a pessoa ela vai herdar um gene da surdez. Então, a surdez pode ser herdada o quê? Geneticamente, tá? Existe genes da surdez. Então, aqui é caso de epistasia o quê? Epistasia recessiva. Por que epistasia recessiva? Porque esse par aqui de gene aqui, recessivo, ezinho, ezinho, inibiu a expressão da característica de ezão, ezão, que induz a pessoa ouvinte. Então, a pessoa não vai mais o quê? Ouvir o som. Por quê? Porque ela tem aqui um gene recessivo, ezinho, ezinho, que inibe a expressão de ezão, ezão, e a pessoa vai ser surda. Esse daqui é o caso de epistasia recessiva, tá?